Boa tarde, amigos. É dia de jogo do Grêmio pela Copa do Brasil. Mata-mata, buscando chegar entre os quatro, entre os semifinalistas. Boa tarde a vocês, ligados na TV Bandeirantes, no YouTube e na Rádio Bandeirantes FM 94.9. Enquete interativa no ar, na live do YouTube, aba Comunidades. O Grêmio hoje contra o Bahia. Vence com facilidade, empata ou perde, mas volta vivo. Aí é subjetivo, né? Perder, mas voltar vivo, 1-0, 2-1, o 2-0 volta vivo, mas já vem meio esgualepado e tal. Então, temos três alternativas. Donos da bola vai até Salvador, no ambiente do jogo. Lá está o Lucas Dias para nos falar, né? Não? Aí, Lucas Dias. Tudo bem, Lucas Dias? Ambiente do Grêmio, mistérios de Renato e o caso Soares, Lucas. Boa tarde. Tudo bem, Meneghetti? Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui nos Donos da Bola. Um ambiente de calmaria e tranquilidade, tá, Meneghetti? Apesar da situação envolvendo o Luizito Soares e a postagem que ele fez ontem no seu Instagram, que trouxe muitas dúvidas para nós da imprensa e também para o torcedor gremista, ele deve ir para a partida de logo mais. E o técnico Renato Portaluppi deve manter uma base da equipe que jogou contra o Bahia e venceu na última rodada do Campeonato Brasileiro no último sábado com a entrada de Bruno Alves, que teve o seu novo contrato regularizado no BID, Boletim Informativo Diário da CBF, na última segunda-feira e deve entrar na vaga do jovem Gustavo Martins, que inclusive fez o gol da vitória contra o Bahia no último sábado na Arena Fonte Nova. A gente vai colocar na tela agora o provável Grêmio para a partida, que deve ter Gabriel Grando no gol, o trio de zagueiros mais uma vez com Kahneman, Bruno Alves e Bruno Vini, João Pedro na ala direita, Vila Sante e Carbajo a dupla de volantes e tendo o Reinaldo na ala esquerda. Mais à frente, Cristaldo, Bitelo e Luizito Soares. Esse é o Grêmio que deverá ser confirmado pelo técnico Renato Portaluppi para o jogo decisivo da Copa do Brasil contra o Bahia. O técnico Renato deixou claro no último final de semana, vai tentar levar Copa do Brasil e Brasileirão juntas e com força máxima nas duas competições, exceto se tiver algum problema com algum jogador em específico. Ô César, ainda que o Carbacho, pelo menos na minha opinião, não esteja rendendo, né, o que se espera dele, e a gente já viu em um ou outro momento, teve um Grenal que ele entrou, fez o gol da vitória e tal, e entrou bem. Eu acho que é o melhor Grêmio que o Renato poderia montar esse aí, né? Eu acho que sim. Eu não acho. Para mim o Carbacho está bem também. Pode ser melhor? Pode, mas está bem também. Deixa bem claro, nós temos uma divergência aqui, né? Não, eu acho que o Carbacho é o ponto fraco do time do Grêmio. Eu não concordo com vocês, mas o que a gente pode dizer sobre o time e sobre os volantes também, esse é o time titular do Grêmio. O time titular do Grêmio é esse. O Grêmio... Não, o PP. Não, mas é que o PP tá machucado, é que nem o Jeromel. O Jeromel talvez seja titular. O time titular do Grêmio que tá aí, o PP tem que voltar, jogar e ganhar a posição. O time titular do Grêmio é esse. Só que eu quero botar uma vírgula aqui. Eu não sei se vai esse time. Eu também não acho. Ai, cara, peraí, só um pouquinho, são coisas diferentes. Não fala isso, cara. Eu quero te ouvir. Eu quero ver o César, depois eu quero ver o Ribeiro e o JB. Por que tu acha que não? Pudesse ser um pouco objetivo, eu acho que o Renato vai poupar. Acho que ele vai poupar. Eu acho que o Soares não vai pro jogo, eu acho que o Cristaldo não vai pro jogo, eu acho que o Carbajo não vai pro jogo, eu acho que o João Pedro não vai pro jogo. Hoje é um jogo de regulamento. Hoje, sabe qual é o nome do jogo hoje? Sabe o regulamento? Pega o regulamento, dá uma lida nele, faz assim, ó. Que pensamento pequeno, velho. Tá, mas... Eu discordo. Deixa eu só ponderar. Não, eu vou ouvir primeiro o Ribeiro JB, para depois ponderar em cima da tese do César, que ela é inusitada. Pondera antes, é uma tese riberiana. Pondera antes, porque eu tenho que xingar ele depois, que ele fica com esse comentário de trouxa. Pensamento pequeno. Pensamento pequeno, tu não sabe o que é pensamento pequeno. Eu faço questão, eu não sei se o Ribeiro concorda, mas eu cedo o meu espaço para ti, porque o César merece apanhar de ti, porque machuca mais. Eu xingar ele não faz a menor diferença. Não faz mesmo. Tu faz toda a diferença pra ele. Porque eu não vou bater no César. Porque assim, ó... É isso aí, Meneghetti, nosso bruxo. Vocês estão enlouquecidos. Eu fiquei, cara, o meu sábado foi... Eu fiquei realizado no sábado, quando eu vi a escalação do Grêmio, eu ganhei o meu sábado. Eu falei assim, finalmente o Renato amadureceu. Todo mundo amadurece, eu também amadureci. Finalmente o Renato amadureceu. Isso é uma crítica ao técnico do Grêmio. Renato, me pareceu uma crítica pra ti isso aí, hein? Sabe o que me pareceu? Quantos brasileiros nós jogamos no lixo
Porque o Renato... Nós quem? Nós? Cara pálida, nunca te bota do meu lado. Eu quero deixar bem claro, Meneghetti, Porque o para Renato tudo poupava. nesse programa. Poupava. Aí ele bota no brasileiro o time certinho. Aí tu diz assim, beleza. Não Lucas vai Dias poupar na meteu Copa uma do Brasil. pulseirinha do Senhor do Bonfim na Bahia. Meteu ali uma pulseirinha. Meteu uma pulseirinha pra seguir viajando pela banca. São várias. Aí, ó. Ele quer seguir em viagem. Aquela trupe que tá lá, toda aquela... Imagina. Tava tudo do Pelourinho do meio da tarde. Não, imagina só, Meneghetti. Lucas Dias, Eduardo Picão, Matheus Dávila e Bruno Abchecker. Bah. A Bahia Estão não vai ser soltos ainda? Os 4 estão soltos na Bahia? Não, tem alguns que não A se polícia manifestaram militar da Bahia não Perdão. tá meio desatenta, então. Mas, Vamos Meneghetti, ver. eu queria só xingar antes. Posso? Xingar? Não, eu queria ouvir o Ribeiro, por favor, Depois César. eu posso xingar ele? Depois tu pode xingar. Tá, tu começou bem, cara. Tu começou bem, mas depois estragou. Não se aguentou. Nós estragamos tudo. Uma das grandes virtudes que eu tenho neste programa é quando tu, Ribeiro Neto, e tu, JB, discordam de mim. Continue a tua tese. Eu concordo com o CCD de que eu acho que não é esse o time. Mas não é porque vai poupar. Na minha visão, o time será diferente por estratégia. E vou dizer pra vocês, fica aqui, tá? Nós estamos dois aqui. Olha pra mim. Olha CCD. pra mim. Foca em mim. O Grêmio de sábado era um Grêmio que tentou até, às vezes, não conseguiu esse primeiro tempo. No segundo tempo, foi total. Proponente do jogo. O Grêmio fez uma escalação para propor o jogo. Mas era campeonato brasileiro, o Grêmio queria ganhar, mas era um jogo até que poderia perder, porque não teria grandes consequências. É óbvio que a vitória foi fundamental, transformou o Grêmio e Botafogo num jogaço de bola domingo. Tá, beleza. O jogo de hoje é diferente. O Grêmio tem que voltar... Regulamento. O Grêmio tem que voltar vivo. Isso sim. Regulamento. Até aí tu estava ótimo. Só que para isso, Meneghetti, o Renato vai ser, na minha visão, estratégico. O Grêmio, ao invés de ser proponente hoje, Vamos dar ele vai esperar. Vamos jogar esperando. Sabe por quê? Porque o 0-0 hoje serve. Tá bom demais. Então, o que ele vai fazer? Ele vai tirar o Não seu vai ser Cristaldo. esse o resultado do jogo, já vou te dizer agora, tá? Não tem problema. Ele vai tirar o Cristaldo. Cristaldo, vai começar esperando. Começar esperando. E vai botar o Cuiabano. Pra dar aquelas espetadas. Te digo mais, é possível, ele não vai fazer isso, tá? Mas eu faria, tá? Eu tiraria o Carbajo, que eu também venho pensando há horas, o Vila Sante está jogando pelos dois. Quer confete? Tá. Quer serpentina? Não precisa, eu divido os elogios, Meneghetti. Eu não pego tudo pra mim. Eu gosto de Eu espalhar discordo, isso aí, eu discordo. tá? E eu botaria o Mila. Mila! Tá, Pra mas só- marcar. só Pra tu que viu marcar que o o Bahia. Carbacho não tá jogando E esse jogaria, esquema. sabe com Ele tá quem? dizendo que sim. Com o Ferreirinha. Tá. Ribeiro, No lugar de parabéns, Pra Ribeiro. pegar no contra-ataque. Eu também não descarto, acho que tu pode ter as tuas razões, eu quero ver o JB, porque eu já sei que vai se degladiar com o CCD. Meneghetti, eu tô falando sério. Sábado eu fiquei assim, quando eu vi a escalação, eu falei, não pode ser, tá errado, os caras da comunicação do Grêmio Tu sabe o erraram. que eu pensei também? Colocaram Quando o eu ouvi na errado. rádio que o Grêmio ia jogar com força máxima, que o Renato faz 5 minutos antes de trocar todo mundo. Eu também pensei. Não era tal. Eu fiquei assim, não, os caras erraram, comunicação, alguma coisa, mandaram tal, porque, sei lá, às vezes acontece. Esses dias, por exemplo, o pessoal do Inter mandou, e, cara, acontece, tá? Mas mandou lá a escalação do Inter e lá embaixo tava preparador físico Giancarlo Lourenço. Aí todo mundo, é o Flávio de Oliveira já. Tá, o cara esqueceu lá na hora de trocar. Cola copia. Acontece. Eu falei, será que eles não botaram a do jogo passado e tal? E eu fiquei, não, o Grêmio vai com força máxima. E é óbvio que eu fiz uma brincadeira aqui, o Renato é um cara muito competente, mas é uma zoeira dizendo, pô, amadureceu e tal, até eu amadureço. Mas falando sério agora, gente, eu fiquei muito feliz dizendo, era tudo que todo mundo pedia de torcedores à imprensa. Pô, trata um pouco melhor o brasileiro, tenta um pouco mais. Por E que aí, tá mudando isso aí? e aí, ele vai pro brasileiro e agora a gente da imprensa tá insinuando que o Renato tenha que não priorizar. Não, eu não porque tô se poupar, insinuando nada. Não é poupar, não prioriza. Ele não vai poupar. Não, é Ele que não o Ribeiro vai tá poupar. dando. Aqui, ó, o Ribeiro deu uma outra alternativa. Sim, o não. Ribeiro sugeriu botar um primeiro volante. Não, botou todo o time do Renato. botou todo o time. Mas é Estratégia. justo. Mas é Ribeiro justo. conseguiu. E o Renato já fez isso. O Ribeiro sugere botar um primeiro volante, que é o Mila, botar um homem que vá fazer o corredor ali, que é o Cuiabano, né? Velocista, um pouco mais velocista que o Cuiabano, tem mais força física que o Cristaldo. Aí é uma estratégia de jogo, que eu até não faria, mas respeitaria se fosse feito. O Ribeiro inovou tanto, Meneghetti, que ele fez um time com 12. Ô, César, sabe qual é a minha discordância de ti, César? Assim, ó,
E tu está com essa tese desde ontem no nosso Donos da Bola da Rádio Bandeirantes, onde temos nesse momento uma grande audiência no 94.9. Nosso programa também, para você que está na TV e no YouTube, saiba que o nosso programa também é transmitido na Rádio Bandeirantes. Olha só, César, tu falas em jogar com regulamento, mas seria inusitado, eu não vi, pode ser que até que tu lembre, ou o Ribeiro, são os mais antigos aqui, de um mata-mata e um treinador no primeiro jogo do mata-mata preservar titulares, olhando para o segundo jogo, porque tu não está olhando para o regulamento, quando tu fala regulamento, para o jogo do Botafogo. Quando tu fala regulamento, é o regulamento da Copa do Brasil. Eu até acho que o Renato, e aí pode ser o motivo da conversa, daqui a pouco a gente chama o Lucas Dias de volta, que o motivo da conversa pode ter sido esse ontem. Renato, tu vai começar esperando, não quero forçar e tal, mas o Renato não faria isso em desacordo com o jogador. Não faria, pelo que a gente conhece o Renato. Renato costuma acordar com o jogador. Portanto, eu acho que o Renato poderia preservar no jogo de hoje, se o foco fosse o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Não, mas é que eu quero dizer, primeiro, eu não estou insinuando nada, eu não tenho nenhuma informação, é que a gente está dando opinião aqui, eu dou. Não, mas qual é a vantagem de preservar hoje? Não é que hoje é um jogo, como o Ribeiro define, hoje não é um jogo de... Tu não precisa, em tese, tu ser o grande proponente do jogo. Tá, mas toma 2-0 hoje e fica mas não vai ser. Jogo. Não, mas é que é uma preservação... Por isso que tu tem que se preservar. Uma preservação física. Eu acho que o Grêmio vai matar o jogo hoje. O Grêmio vai jogar para classificar hoje. Isso é outra... Eu concordo com o Ribeiro. Olha só, joga terça. O voo é fretadinho, tá? Não, mas o voo é fretadinho. Volta lá, quarta de manhã tá aqui, tem quarto o dia inteiro, quinto o dia inteiro, sexto o dia inteiro, sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro até as 4 da tarde, quase o dia inteiro até as 4 da tarde. Pô, tá bom pra recuperar. Preciso, só pra gente posicionar aquilo, não tô dizendo que o Grêmio vai diminuir a sua força no jogo, não é isso. Eu só tô dizendo que tu faz um jogo de intensidade, tu foi ganhar o jogo lá aos 48 do segundo tempo, há 3 dias atrás. Certo? Tu lutou e tal, foi ganhar o jogo lá no finalzinho do jogo, porque tu tava correndo mais que os caras. O que eu tô defendendo, não é defendendo, o que eu acredito que possa acontecer, é que o Renato fazendo uma avaliação, o Grêmio tá... O Renato, um outro lado do Renato também, o Renato tá olhando muito também o que tá acontecendo no staff. Eu acho que hoje o Grêmio bota os principais jogadores fisicamente para jogar. E isso vai fazer com que ele tire. Aí tu vai dizer o seguinte, não é preservar, é mudar estratégia. Aí é análise nossa já. Só que o fato é que não vai ser o mesmo time. E eu vou mais longe, tá? É preciso dizer, o Bahia também não tem 2 jogadores importantes hoje. Pro Bahia. Sim. Tem uma outra coisa que eu gostaria de dizer. O Tassiano tá fora, porque já jogou Copa do Brasil pelo Grêmio. E o Biel tá fora também, é um nome assim, o Magnotti, como é o nome dele? Mingotti. O Mingotti também não joga pelo mesmo motivo do Tassiano. Então, não tem 2 jogadores também, sendo que o Tassiano é meio o dono do time, né? Eu recebo uma mensagem aqui até, minha lente até embaraçou o CCD. O Diogo Rossi está nos assistindo e manda o seguinte, Grêmio domingo 6h30, às 4 é o Inter. Tem mais tempo para descanso, mas eu tô abraçado na tese do CCD. Tá. Vamos ver. Olha só, tem mais gente que acredita na tua insanidade. Ô Lucas, a encomenda é simples, tá? É leve. Tu que foi lá, tu que agora é amigo do Nosso Senhor do Bom Fim da Bahia, são 2 pulseirinhas que eu vou colocar neste pulso aqui. Uma vermelha e uma azul. Elas têm que ter sido fabricadas em dia par até às 5 horas da manhã e vendidas ali no Pelourinho depois das 6 da tarde. Tá? É simples, tu que está fechado aí com o Nosso Senhor do Bom Fim, são 2 pulseirinhas, uma vermelha e uma azul, fabricadas até às 5 horas da manhã e vendidas no Pelourinho, depois das 18 horas. Me traz essas 2 aí na tua bagagem. E agora, para deleite dos comentaristas de emoji aqui do programa, o que aconteceu com o Soares ontem, Lucas Dias? Pois é, Meneghetti, pegou todo mundo de surpresa. A gente estava almoçando ainda bem próximo do hotel do Grêmio, a gente tinha dado uma saída, quando a gente olhou no Instagram e tinha uma publicação do Soares ali nos stories do Instagram com 3 carinhas, 3 emojis irritados, bravos, aquele emoji com o rostinho vermelho de quem está incomodado com algo. E aí, obviamente, a gente voltou correndo pro hotel, a gente questionou todo mundo que era possível questionar sobre o que estava acontecendo. A gente até ouviu algumas versões de bastidores, mas nada confirmado sobre qual seria o descontentamento do Luizito Soares. Seria algo, de fato, envolvendo o Grêmio, algo envolvendo a situação que estava acontecendo nas últimas semanas, sobre aposenta, não aposenta, Inter Miami, as dores no joelho, todas essas possibilidades. Não houve até o momento uma confirmação do que de fato incomodou o Soares. O que a gente sabe, Meneghetti, é que
esse post do Luizito Soares no Instagram, nos stories do Instagram, foi no momento que o Grêmio estava indo para o Barradão. O Grêmio treinou entre 13h30 e 4 horas da tarde, lá num campo anexo do estádio do Vitória da Bahia. E antes da saída da delegação, no primeiro andar do hotel do Grêmio, teve uma conversa a porta estava entreaberta e uma dessas pessoas que me relatou viu essa conversa entre o técnico Renato Portaluppi e Luizito Soares. E nesse momento, de fato, eu estava no saguão do hotel e já vi o deslocamento da delegação. A delegação do Grêmio já estava indo em direção ao ônibus, enquanto o Renato ainda conversava com o Soares. Depois os dois que restavam para fecharem aí a delegação foram também em direção ao Barradão para essa atividade. Bom, aí o seguinte, eu não sou comentarista de emoji, mas eu poderia até comentar, né? Até fazer um vídeo no meu canal do YouTube, até comentar aqui no programa, desde que eu tivesse a informação. Porque senão eu corro o seguinte risco, vou lá, faço uma tese sobre o emoji do Soares, e aí o Soares aqui uma semana diz o seguinte, a minha esposa foi dar uma ré no carro e raspou na bicicleta do meu filho e eu esqueci de pagar o seguro do carro, vou ter que pagar lá o conserto. Ou não, um amigo meu lá na fazenda lá, deixou 2 cabeças de gado fugirem lá, deixou a porteira aberta e eu fiquei indignado com ele. Então, como eu não tenho a informação, se alguém tiver respeito, tudo bem, eu acho que aí dá pra linkar. Mas só o emoji, quer dizer, hoje o Ener Valencia bota 3 emojis felizes da vida. Aí eu vou imaginar o quê? O Ener Valencia vai jogar contra o Fluminense como titular e recebeu essa notícia. Então, como eu não tenho a informação, eu não me sinto à vontade para comentar os emojis do Soares. Mas ainda assim, Meneghetti, eu quero dizer que o emoji, gostemos ou não, é uma comunicação. Em termos de internet, modernidade, né? É um sinal de comunicação. Então, você coloca um emoji feliz, ou triste, ou com a lagrimazinha e tal. É um sinal de comunicação. Sim, tá bem? Então, ele está comunicando, sim, que ele está bravo. E nós temos que respeitar entre aspas, não é talvez o termo, né? Nós temos que entender que há um histórico. E esse histórico, ele é polêmico, recheado de informações, contra-informações, discussões e muito debate. E no momento que ele coloca isso, toda a leitura é possível. A tua é possível, ele pode estar bravo com qualquer coisa. Inclusive, e aí essa leitura também é permitida, por exemplo, a notícia que 1 hora antes surgiu. E essa é a leitura que eu estou fazendo. Então, tá aí, aí tá o emoji, ó. É o emoji de brabinho. Soares. Tá brabinho, tá brabo, né? Eu até gostaria de ter isso aí. Como é que se tem isso aí? Eu gostaria de ter isso aí. Tá, e aí? Qual é a notícia que surgiu 1 hora antes? Eu não sei. A notícia que surgiu é de que ele já estava... primeiro é de que ele estava tratando da data para viajar, né? Que serviria a possibilidade, e estava sendo discutida a data para ele ver o médico em Barcelona. Depois se disse, né, que o repórter, né, da Rádio Gaúcha teria falado de novo em que seria citado a tal aposentadoria. Não tem nada a ver com o repórter. Mas eu não quero, eu estou fazendo leituras, cara. Então, é uma coincidência. E veio o emoji depois disso. A minha leitura, ele ficou brabo, ou porque não é verdade, ou porque vazou de novo, entendeu? Essa é a minha leitura. E toda a leitura é possível. Porque, como disse o Meneghetti, nós não temos a informação. Nós podemos só fazer leituras. Ribeirinho, vamos lá. Só tenho... Bonita blusa, hein? Obrigado, Meneghetti. A minha não é? Tá bem vestido. Hã? A minha não é? Não, também é. Não, o Ribeiro, só falta eu ajeitar o César aqui, a gente vai dar uma foca no César aqui, você tá vendo que tá ruim o negócio, né? Mas eu já falei com o Milton, falei com o Vitor, foca no César? Cezinha. César sou eu, o careca. Aí, o careca, isso aí. eu. É que tem muitos, eles Tu se confundem lá na hora tu acha que o meu indumentário não tá bom? Dá pra melhorar bem, César, dá pra melhorar bem. Dá pra melhorar bem, dá. Já tu tem potencial. Falei com o Vini, falei com o Milton, com a Sâmia, nós vamos lá na Enzo. Eu acho que eles são... Nós vamos na Enzo, vai ser todo mundo Enzo aqui. São preconceituosos contra os calvos. Não, o Ribeiro foi lá. Não sabia que o Ribeiro não era calvo, não sabia. Não, eu não entendi, até hoje não entendi por que eles liberaram pro Ribeiro e não liberaram pra mim. O Ribeiro fez o meu jeitinho. O Ribeiro fez o mesmo tratamento do D'Alessandro. Eu sou um cara diferente. Um cara diferente. Mas daí, assim, ó. Meneghetti, tem uma coisa que é fato nessa história. Tem só uma coisa que é fato. Tá, peraí, quero ouvir. Tá, só uma coisa que é fato. A TV paralela de vocês aí, com licença. Tá? É que a gente tá gostando de fazer um programa paralelo. Tá. Cecília, tô curiosíssimo. Tem só uma coisa que é fato. Que é inegável. Ninguém sabe o porquê que o Soares postou.
Mas o Soares tem 47 milhões e meio de seguidores Não no muda nada, Instagram. Não muda nada. Poderia ter um seguidor. Não, eu sei. Isso aí não é ilegal. Tem 47 milhões. Isso é fato. Ele tem 47 milhões de seguidores. Todo mundo sabe que tem alguma coisa acontecendo, disse Renato. O Soares sabe que se ele botar uma carinha sorrindo ou uma carinha brava no Instagram, ele vai gerar uma onda com a torcida do Grêmio. Qual é a coisa que é fato ainda? A onda? A única coisa que é fato é que a publicação dele gerou uma insegurança. Porque dezenas, centenas, eu arrisco a milhares de torcedores vieram me perguntar, assim como vieram nas caixas de vocês, dizendo assim, tem algum sentido? Existe alguma coisa? E aí eu sempre respondo, eu não sei se ele ficou chateado com o caseiro da fazenda dele ou se que cortaram a unha do pé dele errado. A única coisa. Não tem como saber. Na verdade, eu até sei, não tenho confirmação, então não vou me arriscar aqui. Não te arrisca. Exatamente. Me Tá? faz crise essa altura do Grêmio. Porque seria crise. Mas assim, ó... Não, agora vai estar um pouquinho. Hã? Mas que jogo? Não, Cara, não tem confirmação. Colocamos no modo vaguinha agora. Não. Colocamos no modo vaguinha. Eu sei quem é o jogador que vai ser contratado, mas eu não vou dizer. Então, modo vaguinha, um abraço, vaguinha. Ei, Tal qual o Vaguinha não tinha 100% de certeza lá, eu não tenho 100% de certeza. Não, ele tinha Não, ele não tinha 100% de Ele certeza. disse que era... Aí tu tá dizendo que tu acha. Não, tô ele dizendo que falou, eu fiz uma live com ele lá no Não, pra canal. mim ele disse que ele pode- tinha certeza. Eu fiz uma live Eu com ele. encontrei ele, inclusive, naquele dia no supermercado em Imbé. No ar. Eu falei, que onda é essa que tu tá fazendo? Eu sei que é o jogador, mano. E não disse, nem me contou. No ar que eu fiz Eu no odeio canal Vaguinha, foi no bom, canal bom, que não bom, pode bom, ser. Tá, Sim. botamos no modo vaguinha. No canal que não Escola pode ser Wagner divulgado. Martins. Sabemos, mas não vamos contar. É Não, isso? o que eu quero dizer é o seguinte, ó. Eu não tenho 100% de Tu ainda certeza. dá a manchete que geraria uma crise. Não, vocês vão me enlouquecer, gente. Daí Ô, Rezende, eu fiz a mesma coisa que o jornalismo Soares. é esse, Rezende? Ô, Meneghetti, eu fiz a mesma coisa que o Soares. Eu botei 3 carinhas e deixei estourar. Vem cá, Tchê. A única coisa certa, a única Só que coisa tu não que tem o 47 Soares... milhões ainda, né? Ainda. Estamos com, trabalhando. 52 mil só. Mas daí, a única coisa que o Soares sabe é que, nesse momento, que o presidente falou que ele tem vazou um vídeo do presidente falando que falar em aposentadoria, vazou um vídeo do presidente falando que ele tinha um problema grave e é prótese. O Renato falou que não era para desacreditar nos jornalistas porque o negócio é sério. O vice de futebol caiu também por conta de uma declaração mal dada nele. No domingo, o presidente, o dono do Inter Miami, não é o presidente, é o dono, o cara é dono do Inter Miami, deu uma entrevista lá na Espanha para o país espanhol dizendo, não, fiquem tranquilos aí, vocês espanhóis que adoram o Messi, nós estamos recheando de bons jogadores. Tentamos o Di Maria, o Busquets, o Soares a gente não falou, tentamos, mas deixou a entender, olha, mas tem uma cláusula, não sei se Johnny. vem e tal. Indica o Johnny. Então assim, Indica o Johnny. não, ele... Bom jogador, Johnny tá aí, que é americano, tem cidadania, Ou não seja, é estrangeiro. e aí, leva aí o Johnny. Lucas Dias e os outros repórteres estão na Bahia, ficam sabendo de uma reunião do Renato com o jogador, ele e o Renato são os últimos a descerem, ele estava na reunião com o Renato, saiu, foi direto, entrou no ônibus e do ônibus bota as 3 carinhas no Instagram. Bem, Kátia, a única certeza que o Soares tinha era, ele ia estremecer com o Rio Grande do Sul, e estremeceu. O torcedor pode dizer, não dei nem bola. Não, mas chegou em ti, ou seja, te impactou, ele mandou um recado. Eu queria pedir para quem faz as redes sociais de Soares que bote hoje 3 emojis lá, sorridentes e felizes, para que amanhã os analistas de emojis aqui da aldeia se deleitem fazendo, olha, aí vão pensar, né? Ganhou na KTO, por isso que o Soares ele não pode jogar, o jogador não pode jogar. Não. Mas ganhou um prêmio do Grêmio, a fazenda dele teve uma produção recorde lá do que ele planta, do que ele vai colher. Gente... Mas, Nós não temos informação, esse é o Meneghetti, fato. Nós não sabemos o que é. Em qualquer outro cenário, eu concordo contigo. Eu não vou comentar em cima do que eu não sei. Meneghetti, quem acompanha minha carreira sabe que por praxe, eu sigo exatamente a tua linha de raciocínio. Obrigado. Exatamente, eu acho que feliz. ela é a mais condizente com o que eu acredito para o jornalismo. A única coisa que eu sustento é, eu não trato isso como informação. A informação não é, eu não sei se o Soares está bravo com a fazenda dele, com Não, tu só sabe que ele vida tá dele. bravo. Ponto. A única coisa é, cara, fazer essa publicação agora Não, a gente... é gerar uma onda. Tá, não, e outra coisa. Ontem eu acho que foi o Lucas Von É uma que postou leitura tua. um Isso é uma torcedor leitura gremista. tua, é uma leitura e eu sou capaz de concordar com ela, mas é uma leitura. Mas porque o torcedor ficou desesperado. Olha o que o Ribeiro diz assim, ó. A gente só sabe que ele tá brabo. Brabo quanto brabo? Não sei. Entendeu? Quanto brabo? Quanto brabo? 3 vezes brabo. A gente não, a gente não tem como saber, gente. mas Não é, mas aí aí bota tá, uma- nós vamos saber Vocês mesmo. acham- assim, ó, aqui entre nós, vamos pensar junto aqui. Um cara do tamanho do Luiz Soares, um gigante.
cara arquimilionário como o Luiz Soares. Vocês acham que se ele tivesse realmente indignado com alguma coisa, desconfortável com alguma coisa, ele ia manifestar isso no seu Instagram? Não sei. Ou ele ia procurar a pessoa com a qual, ou a situação com a qual ele está indignado para resolver? Não sei. Vocês acham? Não. Eu também não sei, eu também não tenho resposta, porque eu não privo da amizade. Soares me faria muito bem, inclusive, se eu tivesse essa oportunidade, porque eu queria conhecer. Imagina uma sadetira com o Luizito Soares, que espetáculo. E um bom Taná uruguaio, que coisa linda. Mas olha só, gente, o Soares é um cara gigante do futebol mundial. Vocês acham que o Soares não tem a cabeça, a mentalidade de muitos jogadores brasileiros, desses que viajam levando cabeleireiro, que estão mais preocupados com o pagode em véspera de Copa do Mundo e que usam a sua redezinha social, pode ter 50 ou 100 milhões, para manifestar alegria ou descontentamento? Não, cara. O Soares é um cara magnânimo, não vai. Se ele está descontente com... Eu penso isso. Ele vai bater lá na porta da situação, seja qual for, e vai dizer: escuta, vamos resolver essa encrenca aqui. Não é no Instagram, ô Ribeiro. O Soares tem maturidade. Não pode, Ribeiro. É que também é leitura. Também está fazendo uma leitura. Claro que é uma leitura. O que eu acho disso é o seguinte, até ontem o programa, e até eu convido as pessoas, quem não ouviu, ontem nós tivemos uma grande discussão sobre a comunicação, ontem no programa Donos da Bola Rádio à noite, também o Meneghetti estava home office, o Ribeiro estava tu tá bem melhor no hoje, estúdio e... Não tô melhor, tá melhorado. Eu nem queria falar muito hoje. A voz melhorou. Mas, Falhamos miseravelmente, né? E nós discutimos muito. E eu acho que a gente está vivendo um outro momento da comunicação. Teve um momento da história da gente que a gente vivia esperando o jornal ser entregue em casa para a gente saber as informações, ninguém tinha acesso a nada. Hoje, a gente vive uma era de narrativa, a gente vive uma era de... Recorte. Não de recorte, mas de narrativa diferente. A gente vive uma era de especulação exatamente por essa facilidade. Mas tem uma situação, Meneghetti, que a gente não pode tirar. Qual? Quando tu preocupa um coletivo. Sim. Então, independente de ser A, B ou C ou D. Vocês isso mesmo nas redes sociais? Não. Eu recebi 100 mensagens. Vi. Então as pessoas mandavam o print para mim e perguntavam: tu sabe de algo? E eu respondia: não sei de nada. Só que as pessoas perguntavam. Quando tu tem um coletivo preocupado com alguma ação, tu precisa respeitar. Não porque tu tem ou não tem, eu até concordo contigo, a gente não pode, a partir daí, nós como comunicadores, nós não podemos pegar para nós algo que a gente não tem. Então, a mesma preocupação que o torcedor mostrou para mim, eu posso reverberar, só que eu não posso tentar encontrar pelo simples fato de alguém me perguntar alguma coisa. E eu acho que essa talvez seja uma das aulas, Ribeiro, que a gente precisa ter. Porque hoje a gente é uma espécie de ponto de encontro. As pessoas têm acesso, né? As pessoas têm meu celular, então as pessoas mandam para mim: César, o que houve? As pessoas têm o Instagram e tal, e eles perguntam o que houve. Só que não é porque eles me perguntam em grande número que eu tenho que ter a resposta. E eu acho que às vezes a gente confunde isso. Tu ter a obrigação de responder. Eu não tenho. Eu prefiro muitas vezes dizer o seguinte: eu não sei. Essa relação do Soares, ela para mim, ela tem, e aí é uma opinião, eu acho que ele colocou aquilo ali no momento inadequado. Agora, eu não sei aquilo. Só que quando ela mexeu na coletividade do Grêmio, Meneghetti, eu preciso respeitar muito. Michele Silva, nos traga um destaque do Internacional, por favor. Meneghetti, para o jogo do final de semana, o técnico Mano Menezes não poderá contar com Alan Patrick. Ele tomou o terceiro cartão amarelo diante da equipe do Cruzeiro e contra o Fluminense, então o Alan Patrick está fora. Para essa partida, o Mano Menezes ele tem algumas possibilidades. Ele falou sobre isso em entrevista coletiva, a gente vai recuperar em seguida, mas Ener Valencia, que se for regularizado também no BID e que está treinando durante essa semana, pode estrear contra a equipe do Fluminense, pode ser uma alternativa diante da ausência do camisa 10 colorado. Vamos ouvir o Mano. As escolhas são claras, ou vamos estar com o Maurício, ou vamos estar como tivemos lá contra o América com o Campanharo, que dá uma qualidade de jogo também, né? Eu acho que é isso que temos que fazer. O treinador tem que encontrar soluções. Pode armar a equipe com 2 atacantes. Se armar com 2 atacantes, compensa um pouco a situação do meia, você cria uma situação de armação um pouco diferente da equipe.
E agora vamos ter essa possibilidade também de ter 2 atacantes por dentro. Então é isso, sem choro, temos que arrumar soluções. Ô Ribeiro, o Alan Patrick está fora, o Inter não tem um jogador com essa característica. Pois então, Meneghetti, eu tenho uma discussão com o pessoal aqui a respeito do que o Mano tem dito. Para mim, ele disse que pensa na possibilidade de usar o Valência junto com o Luiz Adriano, com ou sem Alan Patrick. Mas no caso específico do jogo contra o Fluminense, com a ausência do Alan Patrick, é possível que ele promova a estreia do Valência com o Luiz Adriano. Só que eu estou achando que, como é um jogo fora de casa, o Fluminense está pressionado, também o Mano vai ser estratégico e vai deixar o Valência esperando no banco de reservas. Vai deixar o Arangues esperando no banco de reservas. Vai fazer o se ficar, jogar se ficar, entendeu? Rômulo, Depena, Johnny, 3 volantinhos, entendeu? Jogador, o Wanderson com o escape. E depois, conforme o andamento do jogo, ele pode promover a estreia do vamos Valência, só desenhar esse teu meio campo aí. Rômulo, Johnny e Depena. Isso aí. 3 marcadores. Tá, e daí? Tá. E aí tu põe Maurício, tu põe Luiz Adriano e Wanderson. Esse é o tipo de... O Mano já tentou, tá? Em 2 Ele oportunidades. já jogou assim, tá? O Mano já tentou em 2 oportunidades, durante as partidas, colocar o Luiz Adriano para fazer a função do Alan Patrick. Sim. Tá. E nenhuma das duas deu certo. Eu sei que ele jogou assim na Turquia, em algumas. O JB, acho que foi quem nos trouxe a informação, que ele jogou algumas, não na regularidade assim. Aqui não deu certo, mas eu também pondero que isso foi num outro momento do Luiz Adriano. Ele está numa fase de ascensão, ele está melhorando, está progredindo. Vamos ver até quando vai, se ele vai conseguir entregar aquilo que o Internacional contratou. Mas eu não acho que seja a melhor alternativa essa. A história do Luiz Adriano é até curiosa, porque é o seguinte, eles contrataram um centroavante, era o Luiz Adriano titular do centroavante, contrataram um centroavante que encaixou no time lá e começou a fazer muito gol. E o técnico chega para ele, mais ou menos assim a história, né? Chega pro Luiz Adriano e diz assim, cara, talvez eu te precise atrás do centroavante como um meia atacante chegando, grudando nele. Tu pode fazer pra gente fazer um teste? O time tava mal, tava assim, pra cair o time. E aí ele joga, faz a primeira partida, o time vai bem, e eles têm coisa assim de 15 jogos sem perder. Era o Antalyaspor, o time dele, né? Antalyaspor. E aí eles conseguem 15 jogos sem perder com o Luiz Adriano jogando atrás do centroavante como um meia atacante. Então ele pode jogar assim, ele tem chance de jogar assim. Esse jogo, pode que eu quero dizer assim, ele jogou assim, deu certo lá, não sei se vai dar certo aqui, é isso que eu queria me fazer entender. É que esse é o desafio, o Mano Menezes está desafiado. O Mano Menezes está desafiado a provar que ele não vai ser um cara de uma nota só. Que não é um time que sem meu Alan Patrick eu não consigo nada. Então assim, nós precisamos ver no sábado um modo inventivo. Autoral do Mano Menezes, que ele já foi várias vezes, diga-se de passagem, mas que se perde o jogador fundamental do esquema, ele sabe, ou joga com um tripé de volante, ou abre 2 pontas, ou ele faz 2 meias e um centroavante, ou ele faz 3 zagueiros e abre os 2 laterais. Estou citando um técnico na aldeia que fez tudo isso. Jogou bem com 3 volantes, jogou bem com tripé, jogou bem com pontas, jogou bem com meia, ou com 2 atacantes. Entendeu, né? Que não é o Mano Menezes. Entendeu que ele preparou a tua cama para segunda-feira, né? Aí perde o jogo, tá aí, ó. Falei aqui na semana, né? O Mano, quando precisou do Mano Menezes, ele não deu conta do recado. É isso que os injustos falam contigo. Mas é assim que funciona, não? O time que vai jogar é esse que eu te falei. É esse. Tá, César. Não, esse jogo, vocês estão pensando do Inter em relação ao adversário. Esse jogo não se pensa assim. Ah, é? Esse jogo se pensa do adversário em relação ao Inter. Mas eu falei, o adversário que está pressionadíssimo. Não é esse. Não é, esquece o pressionado. Ah, não. E pensa na característica. Mas é que o Diniz andou mudando. Pensa na característica. Como é que esse time gosta de jogar? Com a bola. Esse time sai jogando dentro da pequena área. Sabe quem é que vai ser o centroavante? Quem marca melhor. Alemão. Esse é o centroavante. Por quê? Tá certo? Porque vai entregar a bola pro Soares e vai dizer o seguinte, comece a brincar aí dentro da pequena área que eu vou dar um carrinho aqui dentro, vou entrar com bola e tudo. Bem pensado, tá? Bem pensado. Pensem o jogo do adversário para cá e não do Inter para lá. Porque se tu quiser jogar no Maracanã, sabe o que vai acontecer? O JB vai abrir o programa na segunda-feira, dando um pau no Mano Menezes, porque ele vai tomar uma goleada lá.
Tá, mas o Enner Tá? não joga? Mas assim, ó, eu Não discordo do sei se Ribeiro. o tá? Enner vai jogar. Eu Então, discordo vocês do acham Ribeiro que o dos Enner três joga? volantes com Campanharo. Não. É Rômulo, Johnny Depena, na Não, minha não. opinião. Maurício, pode ser o alemão ou o Luiz Adriano e Wanderson. Tá, eu também Esse acho. é o time. Eu Tá, também mas o acho. Eu só Enner quero joga? dizer o seguinte, Não, acho este que jogo, começa tá? esperando. Este jogo é exatamente o jogo para tu entregar o problema pro adversário, porque é um adversário que Eu gostei não da tá se tua encontrando. tese. É isso aí. Deixa eles quietinhos lá, vamos pressionar porque eles vão entregar para nós. Pum! Bota o alemão que morde até Da ausência do mãe Pedro, o dele alemão lá, é o que mais vai faz. pum, uma roubadinha, gol no primeiro bem tempo, pensado. uma roubadinha, gol Acho lá, que agora... e aí o Diniz eles começa Aqui, a ó, cair. CCD Também- contribuiu com o Mano Menezes. Eu acho que essa tua Inclusive, sugestão, se tivessem me Mano escutado, Menezes vou dizer mais, tá? Está ouvindo Mano Menezes. Mano, ó, CCD lúcido. Se tivessem me Agora, escutado só, antes... Mas lúcido. O CCD, nem eu, com o meu lado vermelho da força, que é metade, teria esse teu otimismo que ia fazer 2-0 ao natural Não é do Fluminense no otimismo, Rio. eu não tenho. Inclusive, a secação vai pegar. O problema é o seguinte, o Inter até hoje não entendeu porque que deu certo no ano passado. Isso é verdade. Só assim, ó, o Enner Valencia ontem, eu até vi no roteiro aqui, eu não tava no roteiro do Paulinho e do Pedro, então não me critiquem lá, o Rezende. A situação é a seguinte, ó. O Enner Valencia deu uma entrevista ontem para um canal de TV equatoriano. Muito boa a entrevista, muito boa. E é perfeitamente entendível e tal. Ele até disse que... Quantas horas tem o teu dia, JB? Sabe que hora eu vi essa entrevista? Eu imagino. 2h40 da manhã. Tá louco? Aí eu tava vendo 26 minutos de entrevista, bem bacana e Tô tal. quase acordando. Hã? Tô quase acordando. É. Aí lá pelas tantas, Meneghetti, ele até disse que ele entende muito português, porque tinham 6 portugueses no Fenerbahçe, que era o William Arão, tinha o João Pedro, um outro atacante, tinha o próprio Jorge Jesus, que ele cita. Seis Então, portugueses quer dizer seis colegas pessoas que da língua falavam portuguesa. português. É, exatamente. Que o Ilharão, o Jorge Jesus é português. O Ilharão, O William Arão, acho que não. Mas aí lá pelas tantas, Meneghetti, ele fala o seguinte, olha... Como falei na apresentação, ele disse pro repórter, só que ele estava bem mais solto do que na apresentação, porque o repórter é equatoriano, ele é amigo dele e tal. Eu jogo do meio para frente onde quiser. Me encantaria, é um termo muito de língua espanhola, me encantaria seguir jogando como eu estava jogando no Fenerbahçe atual, porque foi o jeito que deu certo. É isso aí. Só que aí tem que ser 2 atacantes. Não, sim, vão ser Pedro Henrique e Enner Valencia. O cara não Tá disse isso aí. nada. É que o Pedro Henrique, tu vai trazer o Pedro, não é ponteiro, é pro meio. Era Enner e Quantas vezes o Batshuayi. Henrique também jogou pelo meio? Ele fecha bem no meio. Não, eu não tô e dizendo o que não Bustos tem que ser. vai no corredor. E o Wanderson, que tem uma tomada de decisão equivocada e que, desculpa o termo é forte, pipoca na hora que tem que decidir. Ele pipoca. Ele pegou uma bola no último jogo do Nacional, entrou quase que dentro da linha do gol e decidiu passar a bola para trás, porque tem a responsabilidade para decidir. Tem que ter responsabilidade para decidir. É o termo que eu posso usar. Tem que ter responsabilidade. E o Pedro Henrique tem, inclusive para errar. E o Wanderson não tem. É um baita jogador, mas ele tem que ter coragem para decidir um lance. Então, Pedro Henrique, Enner Valencia, Wanderson, sentadinho ali do lado do Mano Menezes para uma opção de segundo tempo. O Tá, mas JB, se for o Luiz o Adriano momento comédia aqui do programa, o JB me fez lembrar de 2 histórias. O tempo urge. Nossa, Mas a posso produção contar, chega contar? no ponto. A produção chega no ponto. Uma- Gente, estamos estourados, temos que avançar, César. Duas histórias. CCD, 2 histórias. Uma Em 1972, Uma CCD em Portugal. Pega um táxi, sentado e vou conversando, né? Motorista de táxi e o motorista aqui, né? E eu conversando ali atrás, o motorista aqui. Daqui a pouco ele olha para trás e diz assim, que língua é essa que vocês estão falando que eu estou a entender tudo? Essa é a primeira. E a segunda foi a que tu disse agora, que me lembrou do grande, uma figura histórica, agora estou com o Diniz na cabeça, não lembro do nome, o que era coordenador da base do Inter a vida inteira, falecido. Abílio dos Reis. E ele dizia uma vez, um menino chegou para fazer um teste e disse assim, o Abílio disse assim, onde é que tu prefere jogar? Jogo em todas. Aí ele disse, farda o time reserva e vai todos contra ele. Ele disse que joga em todas. Pode ir. Ô, Lucas, nos conte aí sobre Vidia Sante, que vive um momento excepcional. Pois é, Meneghetti, o Vila Sante que concedeu ontem no Hotel do Grêmio aqui em Salvador entrevista coletiva ao lado do goleiro titular Gabriel Grando e foi bastante questionado, Meneghetti, sobre o seu atual protagonismo na equipe titular do técnico Renato Portaluppi e principalmente sobre o ótimo momento que ele vive com a camiseta gremista, e a gente acompanha agora o volante paraguaio do Grêmio falando.
Eu sempre fui um jogador que gosto de pisar na área, mas também fui um jogador muito obediente taticamente sempre. Se o professor pide que fique, fico. Se pide que chegue na área, tento chegar. Também a qualidade dos companheiros ajuda muito. Ter cara de muita técnica do lado ajuda. Bastante movimentação e é isso. Lucas, vamos falar de Iturbe, está oficializado, novo reforço do Grêmio. Oficializado pelo Grêmio, ainda vai passar por exames médicos, Meneghetti, mas inclusive já desembarcou no aeroporto Salgado Filho, chegou em Porto Alegre na manhã desta terça-feira, dia de jogo importante do Grêmio aqui em Salvador. O Iturbe chegou lá em Porto Alegre, assina contrato até o final da temporada, com possibilidade de renovação automática no término do vínculo. Vai ter também uma mudança de salário a partir dessa renovação automática que pode acontecer e deve acontecer no final da temporada, e ainda com uma possibilidade de cláusula de bonificação em caso de 60% de partidas em que o Iturbe esteja presente até o final da temporada. Juan Manuel Iturbe, primeiro reforço da janela de transferências gremista. César, Iturbe, te anima? Mais um nome, o Grêmio precisa agregar características, é um jogador que pintou muito bem, que não vinha de grandes campanhas não, mas vamos tentar, é mais um nome, é melhor do que o que o Grêmio tem como opção. É mais jogador que o Galdino, é mais jogador que o Gustavinho, um jogador que chega com um status de recomeço, de nova oportunidade, e a gente espera que ele... E se ele conseguir recuperar um pouquinho daquele jogador que surgiu na carreira, Meneghetti, o Grêmio vai ter feito uma grande contratação. Meneghetti, eu discordo do CCD, justamente porque por conceito eu já não aprovo essa situação. É um pouco melhor do que o nosso aqui e tal. Eu sou justamente o contrário. Eu prefiro aguentar no osso, matar no peito um pouquinho mais e esperar uma grande oportunidade para ter... Só estou falando valores hipotéticos. Mas o ponteiro que eu tenho aqui é nota 5. Então se eu tenho nota 6, eu vou... Não, vá atrás do nota 8. É que 6 espera um pouquinho. 5, eu sei, mas é que assim, só que aí tu fica gastando com vários 6, vários 5,5, vários 7, ao invés de chegar e esperar e ir no nota certo. Não, esse aqui é nota 8, 9. Então eu vou trazer esse cara aqui e ele vai resolver meu problema. É o que eu penso. A gente corre um risco danado, eu sempre brinco isso, porque todo mundo dá a sua visão antes do fato, e aí ninguém tem bola de cristal, às vezes o cara é badalado e dá errado, às vezes ele é desacreditado e dá certo. Só que assim, antes da contratação, eu não faria. Olhando a carreira dele, olhando o que está jogando, olhando inclusive o jeito que o Grêmio espera, porque foi um dirigente pro ar dizer que ele era meio atacante jogando pelo centro, sendo que ele sempre foi ponta direita, canhoto, caindo pelo centro. Então assim, isso... não me faz acreditar no Iturbe. Bom, ele pode chegar aqui, calar a boca de todo mundo, ser titular, tirar o Michael, botar o Michael no banco e ele ser titular, beleza. Mas não é a tendência. Ribeiro. Eu acho que eu estou na linha do JB. Tomara que venha e dê certo, surpreenda todo mundo. Mas assim, eu esperaria, a não ser que o Michael não seja uma solução e o Grêmio não queira cometer o erro que cometeu no meio do ano de não ver nenhuma outra opção além do Michael. Aí eu entenderia. Mas assim, eu ainda aguardaria para ter alguém mais forte. Bom, vamos ao intervalo e na live do YouTube, o Lucas Dias comanda direto de Salvador. Vamos lá, sem muito migué, direto de Salvador, a nossa live aqui, a nossa interatividade no intervalo dos donos da bola. Segue lá mandando a tua mensagem, já temos 22 mil pessoas nos assistindo, 2.300 likes, já deixa o teu like. Cara, se chegar a 5 mil likes, tem 22 mil pessoas assistindo. É impossível, ninguém deu o like ainda, não foi todo mundo que deu o like. 5 mil likes, eu conto a história da minha noite com Eduardo Picão, Matheus Dávila e Bruno Abchecker aqui na live. Mas tem que chegar nos 5 mil likes, então já vai lá e deixa o like na live do Donos. Vamos lá, quem é que tá mandando mensagem por aqui? Vamos lá, resolvendo seus problemas. Meneghetti, Jefferson, pô. Um dia ele vai estar na bancada, eu tenho fé. Quem mandou aqui, Fabrício Ferreira, sobre a situação do Luan. Pois é, né? Bom, vamos lá, eu achei lamentável, mas enfim. Quem mandou aqui, Flávio Five, Lucas, a Michele é nossa ou é deles? É muito nossa. Michele Silva é muito nossa. Muito. Quem mandou aqui também, Lucas, manda um abraço para São Gabriel, Rio Grande do Sul. Gilmar Maia, forte abraço para São Gabriel, Rio Grande do Sul. Quem mandou aqui também, Rafael Borges, o cabelo do Ribeiro estava bagunçado hoje. Pois é, ele não passou gel. Geralmente ele vai ali no camarim, já dá aquele tapa ali, mas não rolou hoje.
Chico Kim, oi Lucas, manda um abraço pro Soares. Um forte abraço, Luizito Soares. Quem mandou aqui, o Lucas Souza, lá ele, né, pô? Lá ele. Quem mandou aqui também? Fechou? Tchau. Resultado final da nossa enquete interativa, que está na live do YouTube, que perguntou sobre o jogo do Grêmio. O Grêmio hoje contra o Bahia vence com facilidade 62%, empata 23%, perde, mas volta vivo, opção de 15% daqueles que interagiram conosco. Muito obrigado a você que nos acompanhou na Rádio Bandeirantes FM 94.9. Seguimos com o debate esportivo na Rádio Bandeirantes com um apito final com Daniel Oliveira. A gente volta aqui amanhã ao meio-dia, cobertura completa de Bahia e Grêmio. E agora vem aí o Alexandre Mota. Tudo bem, Mota? Boa tarde. Boa tarde, Menega. Boa tarde a todos os integrantes dos Donos da Bola. E o Luan, hein? Pois é, o Luan é o seguinte, eu vou pedir até pro JB, que ele é o nosso setorista da noite, né, para contar, mas o Luan se envolveu num rolo nesta madrugada, né? Então, o Luan que tá na mídia em São Paulo justamente por ter dado uma entrevista muito boa, um podcast muito bom pro Chico Garcia e pro Denilson, e aí ele conta, diz que pediu para voltar, que estava treinando bem e tudo mais, e faz toda uma situação, repercutiram com o Luxemburgo, ele explicando que de fato estava mal, teve problemas com a noite, com a bebida, mas que tinha mudado. Aí todo mundo ficou falando, será que vale uma nova chance pro Luan? Ontem ele foi pego no motel, com várias meninas nesse motel, e a torcida fiel, a torcida do Corinthians descobriu essa situação, foi até o motel onde ele estava, não tem segurança alguma esse motel, porque eles invadiram e espancaram o Luan. Já tem vídeo dos caras, eu recebi vídeo deles. Mas é uma barra, batendo, dando soco e pontapé no Luan. Isso é vida particular do cara, Eram uns 10 torcedores do Corinthians, mas espancaram o Luan dentro desse motel. Ninguém tem direito de fazer isso com nenhum jogador. Tem várias coisas muito incoerentes. A segurança, esse motel tem que ser fechado e esses torcedores do Corinthians presos. É a primeira coisa. Claro. Porque tem várias, por exemplo, vazou até uma foto da nota fiscal dos R$3.600 que o Luan gastou no motel. É um negócio absurdo. E o detalhe, né? O detalhe eram Luan, mais 3 homens e 6 mulheres. Era uma festinha, né? Mas assim, mas nada justifica o que os torcedores, ou melhor, o que esses criminosos travestidos de torcedores fizeram, né? Entre outras coisas, desculpa, Meneghetti, entre outras coisas, o Luan tá afastado e não tá jogando. Tipo, mas ele não tá comprometido, ele não vai jogar. Não, se fosse, mesmo que se o Luan estivesse trabalhando, se é na folga dele... Não. Ele tem que ser criticado, ele tem que ser criticado pelo seu rendimento dentro de campo e nos treinamentos. Ele cumpre aquilo para o qual ele é pago. Agora, o cara ainda está afastado, Mota. É a vida particular dele. Puxa vida, e entrar e invadir num motel, seja com quem ele quiser estar no motel, ninguém tem o direito de fazer isso, Mota. Esses caras têm... Isso é uma atitude criminosa e o motel também mostrou que não sabe... Até porque alguém do motel que avisou, né? Óbvio, né? Exatamente. Alguém do motel que avisou, né? Vazou pelo motel. Só pode, né? Só pode. O escândalo tá certo. Valeu, Mota. Bom programa. Valeu, Menega. Valeu, JB. Valeu.